Queria convidar o pastor Josedir. O pastor Josedir vai estar conosco nesta manhã, trazendo a palavra. Irmãos, eu quero saudar a todos com a palavra saúde, amém? O pastor Tiago começa o livro dele, pelo menos na minha versão, falando assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Queridos, bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante em cada coração, tranquilizando cada um, trazendo conforto espiritual a cada um de vocês. O pastor Evaldo me fez mais um convite, quero agradecer a ele a confiança. Está ausente, né? 87 anos da mamãe, realmente tem que estar junto, não é? Tem que estar lá perto, abraçando, participando da festa. E queridos, eu quero confidenciar uma coisa. Na quarta-feira passada, Deus falou comigo lá no meu serviço. Deus me deu uma palavra. E Deus me fez emocionar. Deus me fez chorar. A minha sala, eu tenho uma sala, tenho uma antessalazinha e um banheiro. Eu tive que sair da sala e me refugiar no banheiro, para que ninguém me encontrasse ali naquele momento que Deus estava falando comigo. E na quinta-feira o pastor Evaldo me ligou. Eu estou assim numa semana atribulada no meu trabalho. Amanhã estou indo para Minas Gerais, auditoria interna de sistema de gestão da qualidade. O auditor vem de São Paulo e eu vou de Vitória. Nós vamos nos encontrar em Belo Horizonte para ir a Diamantina, auditar uma obra. Depois ele vem para Vitória. E é uma semana atribulada, a que vem e a que passou. Eu confesso que quando o pastor Evaldo me ligou, eu estava pensando nas palavras que eu ia dizer, que eu não podia. Mas aí Deus falou comigo: eu já te dei uma palavra. E eu espero, queridos, que não eu, mas que o Espírito Santo de Deus possa impactar vocês com essa palavra que eu recebi. Não sei se da forma que eu recebi, talvez mais branda, ou talvez mais severa, mas isso é com Ele e com cada um de vocês. Eu quero contar uma bênção e quero pedir desculpas. Pode ser que eu tenha deixado de cumprimentar alguns de vocês nesses tempos atrás. Pode ser que eu não tenha respondido algum aceno que alguém fez para mim. Eu quero pedir desculpa. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu estava impedido de enxergar 2 cataratas. Hoje, meu olho direito já está bonzinho. Eu já posso enxergar o olho de cada um de vocês. Eu vi a mensagem do pastor Evaldo e eu não via o rosto dele, só vi o vulto, não é? Vai fazer 1 mês amanhã que eu fiz a cirurgia do olho direito. No mês de outubro devo estar fazendo a cirurgia do olho esquerdo. Graças a Deus, né, irmãos, que a ciência está aí. Hoje Jesus não precisaria fazer lodo, né, cuspir no chão e fazer lodo, porque a ciência está aí, e ciência é de Deus. Amém, irmãos? Ciência é de Deus. Ciência e teologia precisam andar juntos, elas não podem estar separadas, porque todas as duas são de Deus. Abra sua Bíblia, querido, no livro da carta do pastor Tiago, no capítulo 1.
Novo Testamento, carta do pastor Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 12 até o 18. Tiago, capítulo 1, versos 12 a 18. Nós lemos aí o seguinte: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá o quê? Receberá a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há o quê? Mudança, nem variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra, para que fôssemos o quê? Primícias das suas criaturas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, que esta palavra, que é tremenda, que é lida, que é linda, possa impactar os nossos corações. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale ao Teu povo. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos meditar no seguinte tema: os benefícios da verdadeira confissão. Vamos repetir esse tema todos juntos? Os benefícios da verdadeira confissão. Agora só vocês. A confissão tem benefícios? Vamos saber, não é? Na apresentação desta meditação. Queridos, quem confessa, admite que erra. E quem admite que erra, possui a virtude dos fortes. Quem confessa, faz um bem à sua própria alma. E, sobretudo, quem confessa, desfruta da intimidade do Senhor Todo-Poderoso. O texto lido, queridos, possui uma palavra essencial. Se você tirar esta palavra desse texto, todo o texto perde o sentido. Não tem nenhum significado para nós. Essa palavra possui 3 sílabas e se chama pecado. O significado desta palavra, seja na língua hebraica, ou seja no grego, é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E nós damos, querido, um peso tão tremendo a esta palavra. Precisamos deixá-la mais leve, para que ela possa ser acessível a cada um de nós. E o pecado, segundo a palavra lida, tem um processo. Primeiro, há um desejo latente, há uma vontade latente pelo mal. E essa vontade é seduzida. E o texto bíblico diz que depois da sedução, há a prática dessa vontade latente, desse desejo latente. E isso aí então se constitui o pecado. O texto diz também o seguinte, que nós não devemos culpar Deus pelo nosso pecado. E eu complemento, também não podemos culpar o diabo por nós errarmos o alvo.
Quantas vezes, irmãos, a gente ouve aí em discussão de marido, de mulher, de separação, não, mas o diabo foi lá. Nós é que somos tentados, querido. Nós é que damos oportunidade. Nós é que damos vazão aos nossos sentimentos. E culpar o diabo fica muito fácil. Não há responsabilidade nossa, a culpa é dele. Mas o texto diz o seguinte: que a alma que pecar é esta que morrerá. O problema é nosso. Nós é que deixamos ser seduzidos. Nós é que atendemos a uma pulsão que houve na nossa vontade. Queridos, a palavra profética que está aqui nos confronta. E ela pede que nós nos ajustemos a ela. Alguém aqui gosta de ser confrontado? Ninguém gosta, né? Eu também não gosto. Mas essa palavra, queridos, ela nos confronta. O tempo vai passando e cada vez mais, irmãos, a expressão é proibido proibir assume por proporções alarmantes. Vivemos a era da liberdade segundo os padrões humanos, em detrimento da vontade de Deus. Não é politicamente correto falar em pecado. Esse tema é constrangedor, não valoriza a pessoa humana, e a época em que vivemos é a era do endeusamento do homem. Vivemos numa era em que o ser humano está sendo colocado no trono, e segundo o padrão do mundo, Javé, o Senhor desta palavra, deve ser destronado. Queridos, a palavra da sociedade é transigir. É transigir. É transigir. Mas, queridos, mas vem a palavra de Deus, conforme nós falamos, que nos confronta, e nós não gostamos deste confronto, e a palavra diz o seguinte: porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6:23. E em complemento, essa mesma palavra diz o seguinte: porque todos e separados estão, Romanos 3:23. Queridos, há uma clara necessidade. Precisamos, irmãos, corrigir o nosso entendimento sobre a palavra pecado. Conforme nós falamos, precisamos tirar o peso desta palavra, precisamos tornar ela mais leve, precisamos tornar ela mais acessível a cada um de nós. E assim, irmãos, nós achamos que pecado tem tamanho. O pecado, o pecadinho e o pecadão. Quando se fala que alguém está em pecado, logo nós achamos o quê? Quando alguém fala que alguém está em pecado, o que vem à sua mente? Achamos que a pessoa está envolvida em alguma coisa da área sexual. É o pecadão. No entanto, a Bíblia declara: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, tanto o pecado ligado à área sexual, quanto aquele que nós julgamos ser de menor importância, devem ser levados a Deus em confissão. Nós achamos também, queridos, que a mentira, ela tem magnitude. A mentirinha, Deus aceita, e a mentira realizada com crueldade, Deus rejeita. A verdade é, tudo é mentira. Às vezes, brincamos com alguém, dizendo coisas sobre elas, para criar um momento divertido. Quantas vezes a gente vê isso por aí? Aliás, tem um vídeo sobre um pastor na internet. É mentira. Mas todo mundo está acreditando que é verdade. Alguém quis fazer um momento divertido com aquele pastor que é candidato a presidente da República. E fez um momento divertido. E está todo mundo rindo, todo mundo que pega e vê o vídeo começa a rir. Poxa, mas como é que pode um pastor fazer isso? E é montagem. É mentira. As pessoas que fazem isso não estão brincando, estão
praticando a mentira. E a Bíblia diz que o diabo é o... Às vezes dizemos, né, irmãos, para o nosso líder, né, nós somos convidados pelo nosso líder para uma reunião, para um encontro. E o líder fala, eu quero contar com vocês, pode ser? Com você pode, sim. E você também pode. E você também pode. E você também pode. Mas muitas vezes, irmãos, no nosso coração, nós sabemos que nós não iremos. E nós dizemos sim, apenas para não sermos confrontados. Apenas para que o nosso líder, não nos interrogue, não continue aquela conversa, não nos constranja, não nos confronte. Temos, irmãos, receio de confronto, mas a palavra de Deus diz que a palavra do crente deve ser sim, sim e não. Então, se você não vai, diga que não vai. E pronto, acabou, porque a sua palavra tem que ser verdade, expressão da verdade. Então, isto é mentira. Dizer que não vai, dizer que vai, já sabendo que não vai, é mentira. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete? Veja, queridos, quantos aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia, a palavra de Deus faz advertências com relação a nós, e nós não achamos isso de grande importância, porque para nós, pecado é só aquilo que está ligado à área sexual. E Jesus falou isso para os judeus. Jesus disse o seguinte, irmãos, e o Espírito Santo de Deus também está nos alertando, irmãos, aqui agora, neste momento. Mateus 25, 42 e 43. Jesus falando para eles, porque eu tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me acolheste. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. E eles falaram o seguinte, pensaram o seguinte, o Senhor pirou. Quando foi que ele teve nu? Quando foi que ele teve na prisão? Quando foi que ele teve no estrangeiro? E eles falaram, Senhor, quando foi que isso aconteceu? Nós não lembramos disso. E Jesus respondeu, em verdade eu te digo que, quando a um destes pequeninos, vocês não fizestes, vocês não fizeram para mim. Queridos, nós esforçamos muito para fazer coisas grandiosas para Deus, e deixamos de o fazer para os necessitados. E isso é tão grave, que Jesus termina esse texto de Mateus dizendo que aqueles que praticam tais coisas, aqueles que não enxergam aquela oportunidade de exercer a misericórdia, irão para o fogo eterno. Queridos, parece que a misericórdia está fora do nosso vocabulário. Parece que a misericórdia está fora do nosso campo de ação. E quem sabe o Espírito Santo de Deus esteja te lembrando neste momento sobre ações de misericórdia que Ele tem colocado diante de você para que você as pratiques, e quem sabe, talvez você não tenha praticado. Esta palavra profética aqui, queridos, também nos adverte em relação às conversações. Essa palavra também nos confronta com relação àquilo que nós falamos. 1 Coríntios 15, 33 e 34 diz o seguinte, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, vigiai justamente e não pequeis. Queridos, esse ambiente é um ambiente sagrado, ambiente que se reúne a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aonde nós estamos também se torna nesse ambiente, aqui é o útero espiritual, em que muitas vidas são levadas ao encontro do Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes nós menosprezamos este ambiente quando nós não vigiamos. Quando permitimos que nossa boca seja usada para proferir enganos, queixas, maledicências, combinações para criar ambientes de discórdia.
muito tempo atrás eu ouvi as criancinhas cantando uma musiquinha que até hoje eu ouço essa musiquinha e parece que foi cantada ontem, que diz o seguinte: que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam todas para louvor a Ti, ó Senhor. Quantos se lembram desse? Quantos se lembram? Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração. É isso aí, queridos. Ficamos ofendidos, horrorizados com o pecado sexual do outro, mas não nos constrange as raposinhas que alimentamos e que semeiam tanto mal no reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, queridos, quais são as coisas que precisam preencher a nossa mente. O que precisa, irmãos, transbordar na nossa mente. Ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, então seja isto que ocupe o vosso pensamento. Nossa mente, irmãos, deve evitar o ódio. E sabe, queridos, essa coisa não é muito fácil da gente diagnosticar, não. Quando temos, irmãos, ódio no nosso coração, essas coisas não são fáceis de identificar. A gente não sabe, muitas vezes, o que provocou isso dentro de nós. Sentimento de vingança, sentimento de perseguição. Nossa mente não deve alimentar desejos obscuros que desagradam a Deus. Não pode acolher desejos de menosprezar o outro, porque quem cuida do outro e quem levanta o outro é o próprio Deus. Nossa mente deve recepcionar a virtude e ser o palco onde os melhores louvores são oferecidos ao Senhor. Irmãos, no dia 31 de agosto agora, nós estamos participando do culto de aniversário da primeira igreja batista de Vila Velha, e o pastor, o pregador que estava lá, ele contou uma história de um pastor que era amigo seu. E essa história é mais ou menos o seguinte: esse pastor, ele teve uma ideia. Ele queria comprar um gabinete odontológico. E queria instalar esse gabinete odontológico numa unidade móvel. E permitir que a igreja pudesse fazer um trabalho social. E um irmão muito achegado do pastor, amigo do pastor, disse o seguinte: pastor, olha, não concordo não. Eu não concordo que a igreja faça esse tipo de trabalho, não. O pastor vai prejudicar o seu ministério. O pastor vai prejudicar a igreja. E isso não vai dar certo. E o pastor falou para ele o seguinte: olha, mas eu vou levar esse assunto para a Assembleia. Ele falou: ó, pastor, eu quero dizer de antemão, eu vou me levantar e vou me posicionar contra. E o pastor convocou a Assembleia. Os batistas decidem assim, decidem a Assembleia, não é? E aí, no momento da Assembleia, aquele irmão levantou a mão: olha, eu quero dizer, irmãos, já falei isso para o pastor, eu não concordo com isso, isso vai prejudicar o ministério pastoral, vai prejudicar a igreja. E a igreja fez a Assembleia, e a igreja aprovou que comprasse o gabinete odontológico. E aí, depois que chegou o gabinete odontológico, o pastor fez uma convocação: eu quero chamar os homens, irmãos, eu preciso de vocês. Nós precisamos fazer um trabalho aqui pesado. Por isso eu preciso que vocês estejam aqui no dia tal, na hora tal. E sabe quem chegou lá em primeiro lugar? Aquele irmão que votou contra. E o pastor ficou surpreso: mas o irmão aqui, o irmão não é contra? Ele falou assim: pastor, eu sou contra.
Mas o projeto agora é da igreja. Eu vou ajudar, eu vou torcer e eu vou orar para que ele dê certo. Sabe, irmãos, essas grandezas, elas precisam existir em proeminência na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lembra, irmãos, da imagem do Senhor Jesus Cristo, estirado ali na cruz do Calvário, passando por aqueles momentos, por amor a nós, por amor à sua igreja. A Bíblia diz que ele passou por aquilo nos amando. E passou por aquilo nos amando até o fim. E quando o apóstolo Paulo faz uma comparação entre Cristo e a igreja, e o marido e a esposa, ele diz que Cristo fez isso, sabe para quê? Para quando ele olha para a igreja, ele vê-la resplandecente, ele vê-la gloriosa, ele vê-la sem mácula, sem ruga. Por isso, a morte sacrificial dele. E queridos, nós fazemos parte desta igreja do Senhor Jesus Cristo. E precisamos, irmãos, esse mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo, estarmos irmanados para colocarmos, irmãos, a missão da igreja em ação, em atividade. Queridos, por que Deus nos adverte sobre o pecado? Por que a Bíblia fala tanto sobre o pecado? E pede para que nós nos ajustemos. Será que Deus quer nos confrontar? Será que Ele quer criar um ambiente em que a gente se sinta entristecido? Não. Porque Ele deseja o nosso bem. Deus deseja o nosso bem. E olha, irmãos, o que diz Provérbios 8:36. Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Aquele que peca contra mim, violenta a sua própria alma. É como, queridos, quando nós pecássemos contra o Senhor, nós pegássemos um punhal, estivéssemos violentando a nossa própria alma. É isso que o texto diz. Então, quando Deus nos chama, irmãos, para a confissão, Ele chama para isso. Quando a Bíblia nos convoca a abandonar o pecado, nos convoca para isso, para que nós não nos violentemos, espiritualmente falando. Por que Deus nos adverte sobre o pecado? Em segundo lugar, porque, irmãos, o pecado faz uma muralha de separação entre nós e Deus. Isaías diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, e os ouvidos do Senhor não está agravado para não nos ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouçam. Queridos, nós carecemos de Deus e da sua misericórdia. Nenhuma muralha deve haver entre o homem e Deus, e a barreira do pecado deve ser desfeita para que as bênçãos fluam em profusão. Mas diante, irmãos, desse quadro, de violentarmos a nossa alma, dessa muralha que está sendo estabelecida entre nós e Deus, há uma grande notícia. Há uma solução para tudo isso. Se queremos cicatrizar essa ferida da agressão que nós mesmos provocamos, e se nós quisermos derrubar esse muro de separação entre nós e o nosso Deus, então devemos confessar os nossos pecados. E a Bíblia diz, 1 João 9, se confessarmos os nossos, Ele é para e nos... Vamos falar mais uma vez? Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, eu estava indo para o trabalho dirigindo entre 6 horas e 7 horas da manhã. E eu estava meditando, conversando com Deus com base nesse versículo. E eu falei o seguinte, falei para Deus, Deus, eu entendi parte dele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas por que precisa purificar de injustiça? Isso já não é uma redundância de termos o nosso pecado perdoado? E aí eu brinquei até, falei para Deus o seguinte, olha, o Senhor pode me responder agora ou daqui a 30 anos, né? Se Deus respondesse daqui a 30 anos, eu ia ter 30 anos de vida ainda, né? Podia contar com isso. Mas Deus acabou com a minha brincadeira e respondeu no ato. E Ele me levou, irmãos, aquele ensinamento de Jesus, que diz o seguinte, portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, leva a oferta de volta, é isso que Jesus ensinou? Hein? Não. Deixa a oferta no altar. Vai e reconcilie-te com teu irmão. E depois vem e apresente a sua oferta. Então, é mais ou menos isso. Eu estou com a minha oferta. Eu vou apresentar no altar. E eu cheguei aqui, descobri que eu tenho um problema com meu irmão. E o texto diz o seguinte, deixa aí a tua oferta. E agora você vai, procura o seu irmão e fala para ele o seguinte, meu irmão, nós temos uma indiferença, nós temos um desvio, e o Espírito Santo de Deus está me incomodando, para que nós possamos desfazer essa situação, porque ela não agrada a Deus. Eu quero te pedir perdão, eu quero que você me perdoe. Você me perdoa? Perdão está aceito? Tá. Aí então, você volta. Pega a oferta e apresenta a Deus. Tem muitos ensinamentos aqui, queridos. Mas eu queria trazer 2 para os irmãos. Em que Deus me explicou naquele dia. Que uma oferta apresentada a Deus, com um desvio de relacionamento com o seu irmão, é uma oferta incompleta. Por isso que Deus não mandou você trazer oferta. Não, Ele aceita. Mas está incompleta. Para você completar, querida, a sua oferta, reata as ligações que você tem com o seu irmão. E o segundo ensinamento que eu tenho nesse texto é, querido, se não houver purificação das injustiças, elas nos perseguirão até o fim dos nossos dias. Se eu continuar só entregando a oferta, as injustiças que eu pratico, elas continuam me perseguindo até o fim da minha vida. É como acontece com o presidiário. Ele aceita Jesus, Jesus o salva. Mas a pena que ele tem aqui, ele precisa pagar. Irmãos, a confissão tem benefícios. É por isso que Deus nos confronta. É por isso que a palavra profética nos confronta. E Tiago, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos, para ser descurados. A confissão traz cura. Muito pode a eficácia da oração de um justo. Somente Deus, querido, e a pessoa ofendida podem perdoar ofensas pessoais. A confissão de pecados e erros e transgressões pode trazer cura emocional. O ato de abrir a própria imperfeição ajuda a aliviar o fardo do pecado. O ato de abrir a própria imperfeição ajuda a aliviar o fardo do pecado.
Embora haja doenças mentais que necessitam de tratamento profissional, muitos sentimentos de angústias podem ser aliviados no nível da igreja e da comunidade. Eu quero me reportar a outro texto aqui, queridos, do benefício da confissão. Está em 1 Coríntios 11:30. Apóstolo Paulo falando aos crentes de Corinto, dizendo o seguinte, por isso que há entre vós muitos enfermos, muitos fracos e muitos que dormem. Ele diz, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Irmãos, não vamos nos deter nesse texto de forma profunda, apesar dele ensinar coisas tremendas. Isto fica para uma outra ocasião. O que queremos frisar é que a igreja, irmãos de Corinto, possuía muitos fracos, possuía muitos doentes, e pessoas que estavam morrendo pelo fato de não discernirem o corpo de Cristo. Irmãos, assim como Deus cuidou do corpo físico do Senhor Jesus Cristo, Deus proveu um lar, Deus proveu pais protetores que inclusive o levaram para o Egito. Deus proveu o presente dos reis magos. Deus proveu pessoas que o ajudaram na vida adulta. Também Deus quer cuidar e deseja cuidar do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Abrimos mão, querido, de verdadeiras curas quando não distinguimos o corpo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Muitas vezes, querido, nós menosprezamos a singeleza da palavra. Nós somos seletivos naquilo que queremos atender sobre a palavra de Deus. Muitas vezes somos vagarosos no cuidado, no zelo para com sua casa. Às vezes, nós dizemos de forma displicente, eu sou assim, Deus me entende. Realmente, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus entende, mas não aceita, porque nós vimos no texto que nós lemos no início do texto que Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Então, queridos, se queremos ser ricamente abençoados, devemos ir a Ele numa atitude de quebrantamento e rogar as suas misericórdias sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm, elas se renovam a cada manhã. Há uma música, eu não sei se o maestro aqui pode tocar para nós. Essa música, irmãos, ela está baseada no Salmo 32. Ela foi composta ou cantada por um grupo que cantava muito tempo atrás, o grupo Milad. E ela foi concebida com base no Salmo 32 de Davi. Ela diz o seguinte: enquanto eu calei o meu pecado, envelheci eu sede tão cansado, porque a sua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Eu queria que nós cantássemos, quem conhece, pianinho, porque o Espírito Santo de Deus está falando com os nossos corações, falando com as nossas vidas.
Queridos, aqui tanto o salmista Davi, quanto o compositor desta canção, eles evidenciam o reconhecimento de que nós não somos tão bons quanto nós pensamos. Devemos abrir mão, irmãos, da convicção de que nós somos perfeitos. Precisamos tirar o peso desta palavra, pecado. Ela precisa ser mais leve, mais acessível. Nós não perdemos nada, querida, em colocar a nossa boca no pó. Como diz Jeremias, Lamentações, Jeremias 3:29. E nos rendermos ao Senhor como fez Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quer ver maravilhas, Senhor? Quer ver maravilhas acontecer, querido? Quantas igrejas fazendo movimento por avivamento? Tantos eventos. E o verdadeiro avivamento, querido, é coração puro. É aí que o Espírito Santo acha o terreno para agir. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, foi essa a palavra que eu recebi do Senhor. E eu queria orar com todos aqueles que acharam que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração sobre coisas novas, sobre novas motivações, sobre novos interesses. Eu queria convidar que você viesse aqui na frente orar comigo. O Espírito Santo falou alguma coisa com você, mexeu com você, mexeu com suas estruturas, mexeu com a sua base, falou para você coisas novas que você precisa fazer, transformações, mudanças. Vem aqui para nós orarmos. E nós estaremos então encerrando essa parte. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por ela, para vê-la resplandecente, alegre, feliz. E a igreja do Senhor Jesus somos nós. Vamos orar. Querido Deus maravilhoso, o Senhor é tremendo. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque ela traz alegria. Muito obrigado porque ela traz cura. Muito obrigado, ó Deus, porque ela traz motivações novas. Muito obrigado, ó Deus, porque ela traz um novo ânimo. Ó Deus, dai-nos a consciência de que nós vivemos o evangelho da exultação, mas também é o evangelho da cruz. E na cruz há confronto, há sofrimento, a quebra de razões, a mudança da nossa estrutura, da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir. E eu, Deus, eu te peço que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, tomar conta do coração de cada um dos nossos irmãos que veio aqui na frente neste momento. Porque, ó Deus, de uma forma ou de outra, a tua palavra os impactou. De uma forma ou de outra, a tua palavra mexeu com o coração deles. Ó Deus, faça a obra, ó Deus, que o Senhor precisa fazer em nossos corações e nas nossas vidas. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor falou comigo. Te agradeço, ó Deus, porque essa palavra, ó Deus, traz cura, traz paz ao nosso coração. Abençoe, ó Deus, a tua igreja. Abençoe, ó Deus, o pastor Evaldo na viagem de volta. Seja protegido pelo Senhor, ó Deus. Abençoe a irmã Lucilene, a Lucilei, família do pastor, ó Deus. Para que o teu servo, ó Deus, continue, ó Deus, sendo ungido e tendo autoridade para falar do teu povo aqui neste local. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.